chegamos ao momento tão aguardado, a parte prática desse curso, que é o Clube do Livro, sobre o livro Armadilhas da Dieta, da Judith Becker. Um livro que eu sou muito apaixonada, que eu estudei bastante e que eu aplico na minha vida. Hoje o meu foco é principalmente manter uma rotina mais saudável, um estilo de vida que garanta energia, que eu fique nutrida, forte, disposta para viver o dia, mas que está diretamente relacionado com estilo de vida. E não tem como ter um estilo de vida saudável, principalmente nesse mundo caótico, cheio de exigências, sem planejamento e estratégia. Esse livro me ajuda muito nisso. Eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida, também vai te ajudar muito. Durante esse percurso, a gente estudou muito a parte teórica. Vocês entenderam qual é a relação da psicologia com o emagrecimento. Vocês entenderam toda a questão fisiológica, neurobiológica que interfere no seu comportamento alimentar. Você aprendeu como as emoções, os pensamentos interferem no seu comportamento e como isso está interligado. E você aprendeu um pouco sobre o protocolo de tratamento que melhor tem mostrado resultados no tratamento para obesidade e emagrecimento. Agora chegou o momento da aplicabilidade desses conhecimentos. Esse percurso até aqui também foi importante para que, quando a gente for comentando sobre as estratégias, passando sobre cada uma delas, vocês entendam o porquê dela funcionar. Não é simplesmente, faz isso aqui porque dá certo e pronto. Não, essas estratégias são validadas com base nesse conteúdo teórico que a gente discutiu até aqui. Então, vamos lá. Nesse módulo, a gente vai dividir em subdivisões. Ao contrário dos outros, que foram vídeos corridos, apenas um, aqui a gente vai dividir em algumas partes, para não ficar cansativo para ninguém, para quando você quiser reassistir, você conseguir ir direto na armadilha do seu interesse, para ficar mais didático mesmo. Eu usei as divisões que a própria autora utiliza. Então, tem uma introdução aqui, depois ela começa a falar de cada uma dessas armadilhas e, por fim, ela dá um fechamento. A gente vai passar por cada um desses tópicos. É um livro relativamente curto, são pouco mais de 200 páginas, 228 de conteúdo, mas uns anexos de agradecimento, de ferramenta, enfim. Se você tiver interesse em comprar o livro e ler o livro, eu acho maravilhoso, vai ser um excelente complemento. Mas se você não é muito dado à leitura, não tem interesse em ler detalhadamente tudo que está aqui, esse módulo do curso vai ser bem prático, bem direto ao ponto, falando o que você precisa fazer e no que você precisa focar. Logo de cara, vai ter um teste para identificar as piores armadilhas para você, porque esse livro é bem direcionado para personalização, para individualização, para que você identifique quais são os seus pontos fracos, onde que você escorrega, o seu calcanhar de Aquiles, vamos chamar assim. Logo em seguida, a gente vai começar a destrinchar os tipos de armadilha e como driblá-las. A gente vai falar das armadilhas internas, das armadilhas interpessoais, das armadilhas externas e das armadilhas universais. Cada uma dessas armadilhas tem subdivisões e vocês vão ver como montar um plano de fuga para cada uma delas. Lembrando que a gente tem fases da vida. Às vezes, a armadilha interpessoal vai ser a que me pega mais. Às vezes, vai ser a armadilha externa. Então, é importante que vocês assistam todos os módulos. Mesmo que a sua armadilha seja a interpessoal, assiste as outras, porque pode ser que isso mude. Pode ser que ao resolver uma armadilha, a gente acabe caindo em outra. Então, sabendo todas as estratégias, não vai ter como a gente cair em outra coisa, tá bom? Aqui, a gente vai colher uma série de benefícios. A partir do momento que a gente começa a aplicar essas estratégias na nossa vida, a gente vai ter ferramentas para não cair mais nelas, a gente vai ter planos de fuga personalizados, ou seja, voltados para o nosso calcanhar de Aquiles. A gente vai aprender a prever as armadilhas. Isso aqui eu acho que é o pulo do gato, sabe?
Quando a gente começa a perceber, olha, vai acontecer uma situação na minha vida como uma viagem, ou um almoço de família, e eu conheço o meu padrão de funcionamento e eu sei que esse pode ser um momento de deslize. E aí eu consigo me preparar sem me privar dessa situação, porque não é sobre não viajar mais, sobre não participar do almoço de família, é sobre conseguir se preparar para vivenciar esse momento, ter esse contato com o outro, ter essa experiência maravilhosa e ainda assim conseguir manter os teus objetivos de emagrecimento, de mudança corporal, de mudança de estilo de vida. O sucesso, ele parte justamente de manter esse plano quando você está sem vontade, quando você está estressado, chateado, quando as pessoas oferecem comida, quando você for no seu restaurante favorito. É não se privar daquilo que você deseja, mas saber como e onde agir nessas situações. E aqui vocês vão receber as ferramentas para isso, tudo vai ser explicado. Você vai ter planos de fuga com soluções que você precisa quando estiver em tentação. O fracasso também tem um passo a passo personalizado para cada um de nós, mas geralmente ele tem um padrão. E quem nunca, né? Quem nunca caiu nesse plano mágico que vendem sobre uma ideia de sucesso sem esforço, em que você toma uma pílula mágica e as coisas se resolvem, ou que você vai fazer uma dieta super restrita por um tempo e vai emagrecer. E pode até acontecer. Muita gente perde muito quilo, assim, 10, 20 quilos em dietas extremamente restritivas, mas mesmo assim elas voltam, elas conquistam esse peso novamente. O que será que acontece, né? Quando eu falei do protocolo da psicologia, o protocolo de Oxford, eu falei que o grande diferencial era a segunda fase do tratamento, a fase de manutenção do peso. E é aí que tá. Você só consegue fazer essa manutenção do peso quando há uma mudança no estilo de vida, uma mudança no seu pensamento, nas suas emoções e no seu padrão comportamental. Mas quem nunca caiu no plano mágico? Eu já. Com o tempo, a gente adquire conhecimento e consegue escapar disso. Mas, no momento, a gente cai no plano, acredita na magia, e com planos em mãos, a gente começa uma despedida. Sabe? Ah, eu vou comer muito chocolate porque depois eu não vou mais poder comer. É aquele momento que a gente vai para o nosso restaurante favorito e exagera. Ou então, nesse sentimento de despedida, é quando a gente tem medo de não ter aquilo de novo e exagera. Aí, depois dessa despedida, em que muitas vezes a gente até passa mal, a gente enche a despensa com a fórmula mágica, então só produto sem glúten, só produto sem lactose, nada de carboidrato, todas essas dietas milagrosas que vendem, e aí a gente se prepara e faz, e restringe, e vê resultado. Mas é temporário, né? Porque é impossível se manter em restrição por muito tempo. Você tem esperança que as próximas semanas serão iguais à primeira, mas então vem o aniversário de alguém querido, um dia difícil no trabalho, a restrição se torna pesada demais e as concessões começam. E aí o peso é todo recuperado. As armadilhas estão preparadas à sua espera. Então não se deixe vencer por elas, planeje-se. Vamos ver como. Um dos passos para conseguir manter a sua estratégia é abandonar a culpa. E aqui é um momento que você precisa se acolher e se perdoar. A mudança corporal não é algo fácil e muitas vezes isso é vendido para a gente como uma realidade. E é tão duro isso, porque a gente vê a blogueira, a gente vê a atriz, a modelo, e todo mundo parece conquistar o seu objetivo, porque a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. A gente não vê o que está por trás, tudo que a pessoa fez, ou todos os recursos que ela possui para conseguir alcançar aquilo, e se compara, e como isso é injusto. Então, abandone a culpa. Mudar a estrutura do seu corpo depende de diversos fatores. Muitas fórmulas mágicas são vendidas, mas a verdade é que o processo é longo e exige bastante força de vontade, comprometimento e tempo. Você precisa dar tempo ao tempo. Ninguém nunca te ensinou a se preparar para situações tentadoras, a manter o olhar fixo nos seus objetivos de longo prazo e a se ater ao plano. E a culpa não é sua. Aqui a gente vai conseguir dar passos em direção a estratégias que vão funcionar e que vão manter você no foco
no longo prazo. Nesse processo é fundamental que você se lembre que não é só sobre comida, que mudar o que você pensa e a forma que se comporta é igualmente decisivo. Pensamentos não são verdades. Ah, não tem problema comer mais uma pizza, pois eu tive um dia difícil. Não consigo resistir. Já errei, então vou comer o que eu quiser pelo resto do dia. Errei de novo, nunca vou conseguir emagrecer. Soa familiar esses pensamentos? Provavelmente você passa por eles ao longo do dia e eles te prejudicam, eles prejudicam o teu processo. Tenha um porquê e desenvolva um como. Mantenha em mente os benefícios do esforço. Falei que não vai ser fácil, que vai exigir esforço e o processo é longo. Sendo longo, a gente precisa de estímulos que nos levem a continuar colocando energia naquilo. Nossa tendência natural é gastar o mínimo de esforço possível, então lute contra isso. Mantenha em mente o porquê de gastar tanta energia em algo que parece distante. Além disso, com um plano bem traçado, você saberá o que fazer apesar de desmotivado. Mude os seus pensamentos e mude o seu cérebro. Quando pensamos de uma forma por bastante tempo, o nosso cérebro fica cada vez mais capacitado para repetir aquele padrão. Então, é a tal da neuroplasticidade. A gente fazendo aquilo modifica a estrutura do nosso cérebro e aquele vira um novo caminho mental. A gente vai passar por aquele caminho quando ele for automatizado. E aí ele vai se tornando cada vez mais fácil. Da mesma forma que a gente aprende que para se sentir melhor come um docinho, a gente pode aprender que para se sentir melhor dá para fazer uma caminhada, olhar a natureza, se sentir melhor, entendeu? Você pode nem estar consciente dos pensamentos automáticos, mas eles norteiam o seu comportamento. Aquela lista que eu falei uns slides atrás, se soava familiar, aqueles pensamentos de eu mereço comer isso porque eu tive um dia difícil, ou minha mãe fez com tanto carinho, por que eu vou negar? Eu preciso comer. Esses pensamentos, como o próprio nome já diz, são automáticos. Muitas vezes a gente nem percebe que está sendo dominado por eles. E vale questionar se eles são verdadeiros. A evolução nos programou para gostar de comer. Assim, teríamos motivação para ir em busca da comida. Então, comer é prazeroso mesmo e não precisa deixar de ser. Mas a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar. Existem outras formas de sentir prazer, de demonstrar afeto e os nossos objetivos de mudança corporal não podem sofrer interferência de uma falta de repertório, de pensamentos disfuncionais, de emoções que não estão reguladas. Existem outros caminhos. Algumas das armadilhas que a gente vai atacar aqui nessas estratégias são a acumulação emocional, o estresse, pessoas oferecendo comida, eventos, viagens, férias, crenças disfuncionais, perda do fio da meada. Uma pessoa pode ter várias delas ou todas, e a gente vai tratar uma por uma, passo a passo. Também não dá para você querer mudar, revolucionar completamente todas as suas crenças, os seus pensamentos, os seus padrões comportamentais. É uma vida inteira construindo isso. Então, a gente vai precisar de tempo, paciência para mudar cada uma delas. Até aqui a gente já falou muito sobre a influência do pensamento e do comportamento, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Não são as situações em si que fazem com que você coma além ou fora do seu planejamento. Como que isso acontece? Vamos dizer que minha mãe fez um prato delicioso para mim, que é um prato que eu tenho uma relação afetiva muito grande, um prato que ela fazia sempre no meu aniversário. Esse prato até existe, é lasanha. E eu amo, a lasanha da minha mãe é minha favorita. Eu posso comer a lasanha do melhor chefe do mundo. A da minha mãe tem um valor a mais para mim. E isso não significa que eu tenha que comer até me sentir muito cheia quando minha mãe faz a lasanha. Mas tem gente que tem esse padrão, que acha que pode estar fazendo uma desfeita, por exemplo. Não é a situação, não é a minha mãe fazer a lasanha ou uma mãe fazer a lasanha que define o comportamento, mas como a pessoa reage àquilo. No meu caso, eu como, fico muito feliz, agradeço a minha mãe, desfruto da companhia dela. Mas tem gente que pode achar que esse agradecimento é comer a travessa inteira. É comer e levar para casa para comer depois.
Perceba que a forma de agir diante da situação muda de acordo com a pessoa. O comportamento de comer não é automático. É muito comum que as pessoas falem: nossa, eu entrei de dieta, mas do nada eu estava comendo sorvete. Não é do nada. Por mais que a gente tente se convencer de que foi automático e que, putz, quando eu vi já estava fazendo, o processo de tomada de decisão, a gente viu isso lá no módulo de neurociências. Ele passa por alguns estágios. Primeiro a gente tem o contato com aquela sensação, com a parte sensitiva. A gente vê, a gente cheira. Isso ativa as nossas áreas emocionais, as nossas memórias. E a partir disso, a gente começa a negociar internamente. Daí vem aqueles pensamentos de eu mereço, de é só um pedacinho, de só mais um pedaço e não vai fazer tanta diferença. Dessa negociação existe a tomada de decisão. Então, nada de automático. Você não precisa de equipamentos sofisticados, nem precisa pagar mensalidades altas ou encomendar refeições especiais. Pode seguir um plano alimentar saudável e principalmente sustentável. Aqui aprenderá a permanecer nele. Vem muito daquela fórmula mágica também, esse pensamento de que você precisa de muito para fazer dieta, de que você precisa de alimentos especiais que geralmente são mais caros, mas na realidade não. Com a ajuda de um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, você vai perceber que pode ser muito mais simples do que parece, que não é tão complexo como as blogueiras fazem parecer, que tem que ser comidinha da terra, enfim. Eu não sei qual é a dieta da moda no momento, mas sempre tem alguma. Não precisa ser assim. Você pode se alimentar de comida de verdade, de comida que você gosta, nas quantidades adequadas, dentro dos horários adequados. Você não precisa sofrer para seguir o plano. Mas também não pode abrir todas as exceções que gostaria. Existe um equilíbrio entre essas duas coisas. Aqui embaixo você vai encontrar um PDF com perguntas que vão te nortear para identificar quais são as armadilhas que mais interferem no seu processo de emagrecimento. Quais são as piores armadilhas para você? E também vai ter um resuminho com 10 estratégias fundamentais para escapar dessas armadilhas, certo? Faz esse teste e depois volta aqui para assistir às aulas explicando cada uma das armadilhas e como se livrar delas. Espero você! Para chegar até aqui, eu tenho certeza que você já passou por diversas estratégias, já tentou vários tipos de dieta, pode já ter conseguido emagrecer uma boa quantidade de quilos, mas voltou a engordar, pode nunca ter conseguido aderir a uma dieta. E é por isso que nós vamos tentar algo completamente novo. Eu peço confiança para você. O processo de emagrecimento, de mudança corporal, é muito lento. Ele demanda muito esforço. E qualquer promessa que vá contra isso, ou seja, que diga que vai ser rápido, que vai ser fácil, é mentirosa. Provavelmente você já caiu em alguma dessas promessas. Quem nunca, né? Eu já caí e a maioria das pessoas já caiu. Mas a palavra-chave aqui é tempo. Tempo, tempo, tempo. A gente vai começar uma estratégia diferente de tudo que vocês já viram, que envolve mudança comportamental, que vai mexer com as tuas emoções e com os teus pensamentos. E é natural que a gente tenda a voltar para os nossos comportamentos previamente estabelecidos, comportamentos que a gente já está condicionado, que a gente já tem uma facilidade. É muito provável que a gente caia sempre nos mesmos pensamentos sabotadores. E é por isso que a gente vai começar uma estratégia focada nesses pontos. Para que você consiga aderir ao planejamento de forma sustentável, é preciso que você tenha um plano alimentar saudável, razoável, flexível e sustentável. É impossível manter uma rotina alimentar que você abra mão de tudo que você ama, que você não consiga confraternizar com seus amigos, que você não consiga ter prazer. Você vai precisar também de habilidades que te ajudem a manter essa estratégia no longo prazo, para que seja uma mudança de vida mesmo. E não existe forma mais fácil para isso do que simplesmente construir um plano e seguir esse plano. E para isso você vai precisar identificar quais são os seus pontos fracos, onde que você pode deslizar, e é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Como é algo novo, que você não está acostumada a fazer, você vai precisar aprender. E vai precisar se policiar para não cair em velhos padrões. Combinado?
No último vídeo, eu expliquei para vocês que na parte de baixo ia ter uma lista com 10 estratégias básicas. Eu vou falar sobre cada uma delas, associando com os tipos de armadilha que apareceram no seu teste. É importante que você assista todas as aulas de todas as armadilhas, porque não é porque hoje a sua principal armadilha é interna que amanhã isso não possa mudar. Então, veja todas as aulas e prepare-se para todas as armadilhas. Combinado? Eu vou passar brevemente sobre as 10 estratégias gerais que estavam no PDF, mas eu peço que vocês leiam e se atentem nessas estratégias. Isso porque cada uma dessas estratégias vai ser a base para as estratégias mais específicas associadas às armadilhas. Então vamos lá. A primeira de todas é criar a sua lista de vantagens para motivar-se diariamente. É importante que você saiba o porquê de estar fazendo isso e o porquê de se colocar nessa situação desconfortável, porque não será fácil, não será agradável, vai ser desconfortável, mas não precisa ser uma tortura. Lembrar os seus porquês vai te ajudar quando aquela armadilha começar a buzinar no seu ouvido. A alimentação parte do prazer, ela não é simplesmente para nutrir o corpo. Então, quando for comer, sente-se, coma devagar e desfrute de cada bocado. Se você ama comer, por que você come rápido em grande quantidade? Desfrute de cada pedacinho daquele alimento. Sinta o sabor, concentre-se na emoção, concentre-se na sensação que aquilo te traz. Vocês vão ver que várias habilidades serão treinadas ao longo desse processo. Então, todas as vezes que você conseguir resistir a uma armadilha, se elogie por isso. Você está caminhando, você está cada vez mais próximo do seu objetivo. Conforme você for treinando as suas habilidades, vai perceber que tem pensamentos de sabotagem padrão, que sempre aparecem ali, os mesmos. Então, já anota esses pensamentos e crie respostas para eles. Conforme você for treinando as habilidades, você vai perceber que existem pensamentos de sabotagem padrão. Aquele que sempre aparece, que volta, que volta. Então, esteja preparado. Todas as vezes que você perceber esse pensamento de sabotagem, procure um pensamento alternativo. Responda aquele pensamento com algo verídico, algo que você realmente acredita. Então, quando você pensar, por exemplo, eu mereço sair da dieta. Realmente, você merece. Mas você também merece ter o corpo que deseja. Qual o comportamento que te aproxima mais do que você deseja? Saciar essa vontade momentânea ou chegar até o corpo que você deseja? Então, sabendo disso, já comece a anotar quais pensamentos que te ajudam a resistir a esses desejos. Pese-se diariamente. Esse é um tópico bem polêmico, porque as mídias sociais e o senso comum já propagaram bastante que se pesar é ruim, que isso vai te fazer mal. Mas o automonitoramento é um fator determinante que aparece em todas as pesquisas sobre manutenção do peso. E eu falo aqui do pesar porque eu acho mais fácil. Então, você só sobe ali na balança e você já tem um número ali objetivo. Mas você pode também se medir. Eu não gosto muito da estratégia do espelho, porque se olhar no espelho passa por uma interpretação. Tem dia que você vai se olhar e vai se achar belíssimo. Tem dia que você vai olhar e não vai gostar. Isso vai ser muito relacionado com como você está se sentindo, quais são os pensamentos que você está adotando naquele momento. Então, prefiro critérios objetivos, com métrica, com número. Pesar-se diariamente também é legal porque você consegue ver pequenas variações nos dias. Às vezes você se pesa hoje, só vai se pesar daqui uma semana, aí você tá um pouco mais inchado, tá com um pouco mais de líquido ali, ou treinou mais pesado, tá menstruada, e aí tem uma pequena variação ali de 1, 2 quilos e você já pensa que engordou e se desespera. Diariamente você vai perceber que o peso flutua, que as medidas flutuam e que isso é completamente natural. Isso vai te ajudar a não dar tanta importância para essas pequenas flutuações. Ao mesmo tempo que quando você perceber um ganho mais elevado, como uma diferença ali de 5 quilos, você vai conseguir identificar que engordou mesmo e já consegue correr atrás do prejuízo. Porque você emagrece ali 20 quilos, vamos dizer assim. E aí, 6 meses depois, você ganhou conquistou, né? Esses 20 quilos novamente. Como isso aconteceu? Você nem percebeu. É difícil perceber mesmo esse ganho.
E aí, antes que você engorde tudo de novo, é mais fácil voltar 2 passos e perder ali seus 2, 3 quilos que foram ganhos. Treine sua musculatura da resistência. Então, todas as vezes que você nega fugir da dieta, nega sair do plano, você está fortalecendo a sua decisão de se manter naquele caminho. Perceba todas as vezes que você faz isso, se parabenize, porque isso vai ser importante no seu processo. Administre a sua fome e os seus desejos alimentares. Então, treine a identificação do que é fome e do que é vontade de comer. Fome, geralmente, você vai comer o que tiver. O desejo é sempre algo específico, bem gostoso, que você gosta muito. Aqui embaixo você vai encontrar um arquivo com um experimento para te ajudar a identificar o que é fome e o que é desejo alimentar. Faça. Siga o seu cronograma alimentar. E aqui eu abro um parênteses para pedir que vocês procurem um profissional, um nutrólogo, um nutricionista, para que ele consiga te orientar sobre quantidades, sobre o que comer. Faça um plano que esteja alinhado com as tuas necessidades. E não fuja do quando e do quanto e do que. Essas 3 coisas são fundamentais. A hora de comer é importante, o que comer é importante e a quantidade que você come é importante. É muito comum que as pessoas fiquem muito presas ao o quê. Ai, não pode pão, não pode arroz, não pode isso, não pode aquilo, não pode carbo, não pode leite, mas não se preocupa com as quantidades e não se preocupa com o horário. Existe um melhor horário para se alimentar e não é de madrugada. De madrugada a gente deve estar dormindo. Siga o seu ciclo circadiano, faça escolhas mais alinhadas com os teus objetivos e se preocupe com quantidades. Você não precisa abrir mão e se despedir eternamente do seu doce favorito, mas você vai ter um momento mais adequado e uma quantidade mais adequada para ingerir aquilo. Isso vai tornar o seu processo muito mais tranquilo. Não é para ser uma prisão. Esse cronograma não é para te frustrar e para te privar das coisas, muito pelo contrário. É para que você tenha a garantia de que vai poder consumir aquilo que deseja e que não vai atrapalhar os teus planos. Então, quando você ficar louca por um chocolatinho, você vai lembrar, calma, eu não preciso comer agora, porque no sábado já está no meu planejamento aquele pedaço de chocolate. Isso te alivia, impede que você entre num momento de compulsão e saia dos eixos. Adote e adapte um plano. O plano alimentar, o teu cronograma que o nutricionista, o nutrólogo vai fazer para você, será um guia. Então, o número de refeições, a quantidade de comida, as melhores escolhas estarão nele, mas o planejamento não é uma prisão. Você vai adotar, mas também vai adaptar esse plano de acordo com as tuas necessidades. E um adendo, a adaptação não é a tudo que você deseja. Significa que, hoje eu tive uma reunião no horário que foi estabelecido para o meu almoço. Não é chutar o balde a partir dali e comer do jeito que você quiser. A adaptação mora em flexibilizar esse horário. Então, eu vou comer um pouco mais tarde e vou puxar as próximas refeições um pouco para mais tarde. Ou, se não for necessário, você mantém as outras refeições no mesmo horário. A flexibilidade diz respeito a isso, não a fazer tudo o que você quer na hora que você quer. Ao longo do seu processo, você vai ter momentos muito gostosos. Então, prenda-se a esses momentos gostosos. Quando alguém te elogia pela sua aparência, quando seu peso diminui, quando você se move com mais graça e facilidade. Lembre-se daquilo que é gostoso no processo. Não é tudo ruim, não é tudo pesado, não é tudo difícil. Tem muitos benefícios e se não tivesse, você não estaria disposto a fazer. Então, quando acontecer, não trate como qualquer coisa. Não trate como se fosse, é só a minha obrigação. Não. Você tem colocado esforço naquilo. Você está obtendo resultados. Então, anote. Quando ficar difícil, vai ser importante se manter apegado a esses momentos prazerosos.